Você já se perguntou sobre como o corpo de alguém com transtornos mentais funciona? A epigenética é um dos processos importantes para a compreensão de diversos transtornos psiquiátricos. Tá bom, mas o que é essa tal de epigenética? É a capacidade das células do corpo humano de ativar ou desativar genes de acordo com o ambiente ou estilo de vida praticado. Mas como a epigenética afeta os transtornos mentais? As situações estressantes podem contribuir para o surgimento de possíveis transtornos psíquicos, aumentando o risco de esquizofrenia, ansiedade, déficit de atenção e entre outros. Isso pode acontecer porque os mecanismos epigenéticos, em resposta a fatores ambientais, envolvem a expressão do microRNA e metilação do DNA, tanto na placenta quanto no cérebro. Como assim? Calma, a gente explica. Primeiro, é preciso compreender que microRNAs são pequenas moléculas de RNA e participam na regulação da expressão gênica das células. Depois, é importante saber que a metilação do DNA é uma modificação epigenética reconhecida como um mecanismo de silenciamento. Consiste na adição de um radical metil, CH3, no carbono 5 de citosina, como nas aulas de química, lembra? A maneira mais simples de como a metilação do DNA pode atuar no controle da expressão gênica é por meio do bloqueio da região do DNA promotor, impedindo o acesso de fatores de transcrição. Um exemplo disso são padrões epigenéticos, como a hipermetilação do gene transportador de serotonina, SLC6A4, que foi associada a vários transtornos mentais. Como esse exemplo mostra, transcrição é um processo em que a informação é reescrita. O objetivo dela é fazer uma cópia de RNA a partir da sequência de DNA de um gene. Até agora, observamos que alterações nos perfis de metilação do DNA podem contribuir para a biologia dos transtornos mentais, quando genes relacionados com a plasticidade e desenvolvimento neural estão com transcrição definida pelas alterações epigenéticas. E isso quer dizer que os mecanismos epigenéticos afetam nossa resposta ao estresse, à ansiedade e mudam a plasticidade cerebral ao longo da vida de um indivíduo. Mas o ambiente não afeta só negativamente, afeta positivamente. A prática de exercícios físicos tem impacto positivo em funções neuropsíquicas, sendo um dos fatores que contribuem para o estilo de vida do indivíduo, o que afeta diretamente a distribuição das alterações epigenéticas. Já reparou que muitas pessoas ficam assustadas em começar tratamentos psiquiátricos? Isso ocorre pelo medo do uso de medicamentos e seus efeitos, que é dependência e sonolência, afetam a cognição e memória e disfunção sexual. Uma boa alternativa de tratamento para ansiedade e depressão envolve combinar o uso de medicação, psicoterapia e a própria atividade física. O exercício pode ser considerado eficaz no tratamento da depressão. Estudos que utilizaram o exercício como intervenção terapêutica na depressão concluíram que o grupo que praticava exercício apresentou maior recuperação e menor recaída que os outros. Ainda demonstrou que quanto maior o tempo gasto com exercícios, menores são os níveis da doença. Mas como isso é possível? Diversas pesquisas comprovam que a atividade física aumenta a neurogênese, que é a fabricação de novos neurônios, a sinaptogênese, a gliogênese, que é a produção de células da glia, e o tamanho das espinhas dendríticas. Mas o que são os neurônios e células da glia? Os neurônios são células do sistema nervoso, que estão relacionadas com a propagação do impulso nervoso e apresentam três partes básicas. O corpo celular, o local onde está o núcleo, grande parte das organelas celulares e de onde partem os prolongamentos dessa célula. Os dendritos, prolongamento do neurônio que garantem a recepção dos estímulos. E o axônio, prolongamento que garante a condução do impulso nervoso, o qual é envolvido por um isolamento elétrico, que acelera a sinapse, chamado de bainha de mielina. Já as células da glia constituem diversos tipos celulares presentes no sistema nervoso central, que atuam como suporte aos neurônios, como, por exemplo, os oligodendrócitos, que produzem a baía de mielina. Se a atividade física melhora a plasticidade cerebral, aumentando o número de células e melhorando sua atividade, isso torna o cérebro mais saudável, permitindo uma recuperação mais efetiva do paciente. Além disso, uma das modificações típicas da pessoa com depressão é o aumento de cortisol, o hormônio do estresse. As pesquisas comprovaram que a prática física não só reduz o cortisol do corpo, diminuindo os altos níveis de estresse e esgotamento do cérebro depressivo, como também está relacionado ao aumento na liberação de serotonina, dopamina, noradrenalina e outras substâncias responsáveis pela sensação de euforia, bem-estar e redução de dor. Então já sabe, se você quer cuidar da saúde psicológica, está na hora de encaixar o exercício físico na sua rotina. Pratique o autocuidado psicológico, consulte uma equipe multiprofissional de saúde e bora se mover!